gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e bem-vindos a mais uma aula. E hoje a aula vai ser sobre would. Would. Agora, o que significa would? Bom, would é um modal verb, tá? E que precisa de um outro verbo para a frase poder fazer sentido, porque o would ele vai modificar o outro verbo para ria. Por exemplo, eu vou dizer eu gosto, então eu digo I like. Eu gostaria ficaria I would like. Então eu tenho que usar esse would, certo? Por exemplo, eu vou fica I go. E eu iria, I would go. O would, ele vai ser igualzinho para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu vou usar o would e aí em seguida o verbo principal. A forma negativa de would, a gente tem duas opções, pode ser would not ou então wouldn't, wouldn't. E em pergunta, would vai para frente do sujeito, então vai ficar would I, would you, would he, would she e assim por diante com todos eles. E um detalhe, gente, é muito mais falado ao invés de I, would, you, would, I'd. Então a gente pode contrair esse I would e vai ficar I'd. Com you ficaria you'd, he, he'd, she'd, we'd, you'd e they'd. Então, se eu quiser dizer eu gostaria de ir para casa agora, eu vou dizer I would like to go home now. Ou então I'd like to go home now. Se eu quiser dizer que eu adoraria visitar Nova York, eu vou dizer I would love to visit New York. Ou I'd love to visit New York. Se você estiver num restaurante, pode ser que te perguntem What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? E aí você pode responder I'd like to drink some tea. Ou então I'd like some tea. Podem te perguntar também o que você gostaria de comer, então ficaria What would you like to eat? E aí sua resposta pode ser, por exemplo, I'd like to eat a salad, ou então I'd like a salad. O would também é usado no second conditional, tá? Quando é uma situação hipotética, tá? Vamos analisar a seguinte frase. If I had the money, I would buy a new car. Ou então, if I had the money, I'd buy a new car. Então, se eu tivesse a grana, se eu tivesse o dinheiro, eu compraria um carro novo. No caso, eu não tenho essa grana, então por isso é uma situação hipotética. Claro que pode ser que um dia eu tenha esse dinheiro, né? Então é possível que um dia eu venha ter, mas agora, neste momento, eu não tenho dinheiro, então vou usar esse if, e aí o meu verbo vai vir no verbo no passado simples, por isso que fica if I had the money, I would buy a new car. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. What would you do if you won the lottery? Então, what é um question word, mas eu vou ter que continuar colocando esse would na frente do sujeito. Então vai ficar What would you do if you won the lottery? O que você faria? Esse would modificou o verbo do para faria, né? If you won the lottery. Se você ganhasse. Então lembra que depois desse if, o verbo que você for usar tem que estar no passado simples. Mais uma vez, então, você pergunta What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loto, se você ganhasse na mega, certo? Então, eu quero que vocês deixem a resposta aí nos comentários da seguinte maneira. If I won the lottery, I would, ou então I'd, e aí o resto da frase de vocês, que é o que vocês realmente fariam, tá? If I won the lottery, I'd, ou I would, e aí vocês colocam qualquer coisa, né? Tipo, se eu ganhasse na loto, eu compraria uma casa, eu viajaria o mundo, eu compraria um monte de roupa, certo? Deixem aí a frase de vocês, o que vocês fariam se vocês ganhassem na loto? What would you do if you won the lottery? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E se vocês gostaram e aprenderam, deem um like, compartilhem essa aula. E se você ainda não está inscrito no canal da Teacher Ellie, inscreva-se!